RTM – Reportagem Especial. Nesta celebração do Dia Mundial do Livro, recordamos a diversidade literária. Da prosa ao verso, as histórias escritas marcam a nossa vida de tal forma que não conseguimos imaginar como o mundo seria sem palavras. Eu sou a Ana Margarida e podes acompanhar agora o segundo episódio da reportagem especial Entre Linhas, Dia Mundial do Livro. Todas as palavras têm o seu fascínio pela forma como são construídas. Dentro dos géneros literários, podemos encontrar o lírico, que carrega consigo emoção, o dramático, que é trabalhado e revelado por atores que personificam desde tragédias, comédias a dramas, o épico, onde o narrador detalha os feitos de um herói estruturados em versos, e, por fim, o narrativo, o mais comum e o mais versátil de todos eles, onde as personagens são criadas e colocadas num determinado tempo e espaço. Para este tipo de literatura, os elementos têm que ser bem pensados e elaborados, contando sempre com um bom enredo, um bom desenvolvimento das personagens, uma precisão das emoções e acontecimentos por parte do narrador e principalmente uma boa colocação de tempo e espaço. É neste meio literário que encontramos os enredos românticos ou até mesmo as histórias do mundo fantástico. E para falar mais sobre o tema, contamos novamente com a participação de Maurício Zagari, que nos induziu a pensar e a esclarecer mais acerca da importância da imaginação para crianças e adolescentes. E porquê a importância da imaginação? Muito simples, por ela fazer parte do desenvolvimento do ser humano e, quando usada corretamente, servir não só para o seu desenvolvimento, mas também para lazer. O escritor de livros infanto-juvenis não escondeu que sempre gostou de ler obras do mundo fantástico. Eu sempre gostei, no meu entretenimento, de fantasia, né? Eu nunca abandonei esse gênero, se a gente pode chamar assim. Nunca parei de alimentar a minha mente com isso. Sem deixar de lado a necessidade de construir uma boa narrativa, Maurício explica como estabelece uma conexão entre o real e o imaginário na construção dos seus enredos. Todos os nomes dos personagens da série Aventuras de Daniel são de pessoas que eu conheço. Não que eu leve aquela pessoa para o personagem, mas eu crio aquele nome para eu me lembrar, facilita. Então, o missionário chama-se Cláudio. Cláudio é o nome do meu irmão. Daniel é o nome que eu daria a um filho se eu tivesse tido um filho homem. Eu não tive, eu tive uma menina. Então, Daniel é o meu filhinho da ficção. Tem a Nina, que é a namoradinha do Daniel, que ele vai namorar no terceiro livro da série. É o nome da minha sobrinha. E assim por diante. Quando eu escrevi a história, quando eu descrevo a igreja onde desaparece a Bíblia de Gutenberg, eu imaginei a igreja onde eu me converti. A arquitetura, a disposição das salas. Então, isso me facilitava, na minha imaginação, localizar aquilo. Então, a gente vai construindo. O autor também constrói na sua imaginação um cenário que, evidentemente, será totalmente diferente do que você vai construir, mas eu também construí o meu cenário. Como cristãos, não estamos muito habituados a falar mais de obras literárias que envolvam o bom uso da imaginação e da criação de fantasia. Talvez pela má aplicação da mesma ou, pura e simplesmente, por não querer falar do que não se conhece ou se tem tendência a ignorar. Agora, será que podemos ver beleza na criação e no uso da imaginação? Maurício assim afirma. Como cristão, eu tenho que me remeter à Bíblia, né? Jesus contou mais de 40 histórias de ficção. Jesus foi o maior escritor, embora não tenha escrito, né? Mas foi o maior autor de ficção do cristianismo. Ele nos deu o exemplo de que é válido você contar uma história para passar um princípio. Então, será que Deus não nos deu a imaginação e a capacidade de criar com um propósito? Tal e qual como o escritor o diz. Se Jesus fez, eu posso fazer. Por que motivo Deus nos terá dado a imaginação? É claro que, usada ou colocada de forma errada, ela é prejudicial. Mas se o seu objetivo serve para criar portas de passagem de valores e princípios, por que não? A imaginação tem uma finalidade bem maior do que podemos pensar. A imaginação ela tem um poder, a ficção ela tem um poder, Ana, que às vezes a fala objetiva não tem. Ela entra por caminhos do nosso ser que a objetividade às vezes não consegue. Por quê? Porque a imaginação ela toca nas nossas emoções. E nós somos seres altamente emocionais. Altamente emocionais.
Nós falamos, o ser humano é um animal racional. Mas não é. Nós somos muito racionais, mas nós somos muito emocionais. Mesmo que não sejamos totalmente movidos pelas nossas emoções, a verdade é que, ao ignorá-las, estamos a cometer um grande erro. Afinal, Deus não errou na forma como nos criou e as emoções podem ser uma forma de nos fazer chegar o que muitas das vezes não conseguimos entender à primeira. Então, eu fazendo isso, eu consigo tocar em certos pontos que simplesmente a imposição de uma verdade unidirecional não vai conseguir. Então, Ana, eu acho que a imaginação ela é fundamental no cristianismo, porque ela toca nos nossos sentimentos e porque nós somos seres sentimentais. Eu não posso tratar você como um cérebro. Você não é um cérebro. Você é corpo, alma e espírito. A questão que se impõe no momento é como um escritor de ficção chega à conclusão do que se deve escrever e de como deve construir todo o enredo. Sendo a escrita uma das suas profissões, Maurício explicou-nos tudo de como chega à conclusão do que deve escrever. Eu comecei, antes de eu escrever, o que eu sempre falo, você não começa a escrever um livro quando você senta no computador. Você tem que começar a escrever o livro 6 meses antes aqui dentro, né? Então eu peguei um caderno e começava. O que eu quero com esse livro? Eu quero passar valores bíblicos cristãos para uma juventude de uma época que não, né? Uma geração sem o hábito da leitura, que não quer ler livros grossos. Se ele for ler alguma coisa, tem que ser bem fininho. Então eu comecei a elaborar ponto a ponto de como esse livro teria que ser. Então, tanto que os meus livros infantis têm no máximo 128 páginas, 144, não passa muito disso. Porque eu não queria que o jovem que não tem o hábito pegasse, não, muito grosso, não quero ler não, vai ficar cansado. Assim como falou mais acerca do seu personagem e das suas aventuras. Criei um personagem, o protagonista de todos os livros da série, que é o Daniel, e eu queria uma coisa que era muito óbvia para mim. Eu não queria que ele fosse um super-herói. Eu falava, ele vai ser um herói, mas ele vai ser humano, como eu e você, gente como a gente. Então, o Daniel, ele, em todas as histórias, ele é tentado, ele peca, mas ele se arrepende, pede perdão e aprende a lição. Isso, para mim, está em todas as histórias. Uma outra coisa importante, que sempre tem um enigma a ser desvendado, tem um mistério, tem alguma coisa assim, e Daniel sempre vai achar a resposta pelo conhecimento bíblico dele. Então, por ele ser uma pessoa de leitura bíblica, ele vai ter as respostas que vão ajudá-lo a encontrar o que ele tem que desvendar. E ele é um jovem que, nessa jornada, ele se baseia na oração. Uma oração de pedido de ajuda, uma oração de pedido de iluminação. Então, ele está sempre sendo... Essa dupla, oração e leitura da Bíblia, está presente também em todas as soluções. E aí eu comecei a pensar em temáticas que eu queria abordar, que eu achava importantes para essa geração. Na conclusão deste segundo episódio do Entre Linhas, podemos ter a certeza de que fomos criados com o poder de criar e que, para tal, a imaginação tem muito valor. A reportagem Entre Linhas Dia Mundial do Livro contou com a participação de Maurício Zagari. O especial tem a apresentação e a edição de Ana Margarida, produção de Renata Teodoro e na técnica Levi Simões. Realização RTM Portugal. RTM Reportagem Especial.